Continuando nossos estudos dessa terceira semana, começaremos a estudar dilatação térmica das substâncias e corpos. O segundo tipo de dilatação que nós temos é a dilatação térmica superficial. Ela é mais evidente em duas dimensões, em comprimento e largura. Então acontece muito em chapas, placas e etc. Nós temos aqui um exemplo, ó. Uma placa AI, que ela está no seu tamanho inicial, o ID inicial, numa temperatura 1, que é a temperatura inicial, ela tem uma determinada dimensão. Ela tem um determinado comprimento e uma determinada largura. Ao aquecê-la, perceberemos que ela sofrerá dilatação em duas dimensões, tanto no comprimento quanto na largura. Então, ela sofrerá uma dilatação de superfície, uma dilatação superficial. Isso é muito comum em pisos, em azulejos, por isso que na construção civil eles deixam aquela junta entre um piso e outro, aquele espacinho para passar o rejunte, para que esses pisos eles se dilatem e não se deformem, não estufem. É lógico que essa dilatação ela é pequena, às vezes, a maioria das vezes é até imperceptível a olho nu. Você não vai comprar um piso de 10 por 10 e em dia quente lá por meio-dia vai estar um piso de 30 por 30, não é assim que acontece, é imperceptível. Mas se não tiver esse rejunte, os pisos ao dilatar eles estufam, como mostrarei numa foto a seguir. Existem pisos próprios para isso, pisos, o porcelanato, por exemplo, a dilatação, ele consegue ser assentado sem junta de dilatação, então não tem esse problema de se deformar ou trincar com a variação de temperatura. E o próximo tipo de dilatação térmica que nós temos é a dilatação térmica volumétrica. Ela acontece nas três dimensões. Na verdade, as outras também acontecem nas três dimensões. A gente vive num mundo tridimensional, mas ela é mais perceptível a linear em uma dimensão, a superficial em duas. Já a volumétrica nós percebemos nas três dimensões. Acontece na maioria dos objetos. Podemos usar como exemplo o nosso dente. O nosso dente ele é tridimensional. Quando tomamos algum líquido muito quente, o que acontecerá? As partículas que constituem o nosso dente, elas se agitam. E se agitando, elas tendem a se separar. Lógico que você não tem um dentinho, toma alguma coisa quente e vai ficar com um dentão. Não é assim que acontece. Mas tem uma certa dilatação. Uma dilatação térmica do dente. Se você toma alguma coisa fria, alguma coisa gelada logo em seguida, o que acontece? Aquelas partículas que estavam muito agitadas, ao entrar em contato com o líquido muito frio, muito gelado, elas tendem a diminuir a temperatura muito rapidamente. Isso pode ocasionar pequenas trincas no dente, ou mesmo sair a obturação. Notem que no meu desenho eu fiz um cubo com volume inicial. Após aquecê-lo, nós teremos um cubo maior com o volume 2 aqui, que é um volume final. Ou seja, ele se dilatou nas três dimensões: largura, profundidade e comprimento. Ok? Trazendo mais um exemplo para vocês. Aqui o meu desenho está meio tosco, mas tem legenda. Pegando um copo de vidro, eu não sei se vocês já presenciaram isso ou já aconteceu com vocês, pegar um copo de vidro na temperatura ambiente e colocar apenas um pouquinho de café muito quente. O que acontece às vezes? Estoura esse fundo do copo aqui, estoura e o fundo cai. Por que isso acontece? Porque ao colocar o café muito quente nesse copo de vidro, os átomos, as partículas que estão em contato com o café quente, as partículas do copo, elas se agitam e elas se dilatam. Então o que acontece? Esse fundo do copo sofre uma dilatação e a parte de cima que não está em contato com o café não dilata. Então simplesmente
estoura, ele solta, ele quebra. E eu poderia dar muitos outros exemplos para vocês aqui. Outra coisa muito comum que vocês já devem ter percebido, quem usa aliança, essas alianças de compromisso que vocês usam, quando vocês vão tomar banho e a água está quente, vocês já devem ter percebido que a aliança ela fica mais folgada no dedo de vocês. Por que que isso acontece? Porque a água, numa temperatura maior do que a da aliança, fornece energia térmica para as partículas dessa aliança. Essas partículas se agitam e se separam, fazendo com que a aliança se dilate e ela fica mais folgada no dedo de vocês. Bom, então esse é um resumo sobre dilatação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sugiro que vocês, ao assistir o vídeo, vão dando pausa e fazendo as anotações no caderno, anotem as dúvidas. Qualquer coisa me procure ou na sala virtual ou pelo e-mail, e assistam também às aulas do aplicativo de Centro de Mídias, e bons estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição.